voltamos e agora a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre cartas, um baralho cigano. Hoje nós vamos falar sobre pelo menos algumas delas para a gente começar a entender como que funciona a leitura do baralho cigano em si. Vamos acompanhar? Então vamos lá entender mais a fundo, carta por carta, para conseguir trazer o entendimento na hora que você vai fazer algum tipo de leitura, né? Vai que você tem uma curiosidade tão profunda e resolve comprar um baralho para você fazer a própria tiragem para você, né? Ou começar a entender, começar a estudar melhor. Então aqui eu separei algumas cartas para a gente começar a entender mais ainda, né? O que cada uma quer dizer. Aqui tem a carta de número 1, que é a carta do mensageiro, também conhecida como cavaleiro, né? Dependendo do modo que você entende. A carta de número 1, o que ela vai trazer? Ela vai trazer o aspecto do número 1, se você precisar olhar esse número, tá? E ela também, dentro de um método que a gente chama de mesa real, ela vai trazer onde que é a casa dele, tá? É basicamente isso. Os números aqui embaixo indica qual que é o número da casa dele. Então, se você for pegar esse método, você vai ver que, sei lá, o número 1 vai estar na casa 29, e aí você vai ler o que está ali dentro desse método. Mas isso é um pouquinho de entendimento mais profundo ainda de cada método mesmo. Essa carta aqui, ela vai falar sobre o próprio consulente, ela vai falar sobre modo de uma mensagem estar chegando para você. Ela pode falar de respostas rápidas, né? Pode falar de alguém que você está perguntando. Ela pode trazer indicações sobre como que você deve agir na sua vida, ou se você vai receber uma mensagem rápida sobre algum assunto, alguma pergunta que você tenha feito, ou sobre a pessoa que você perguntou. Por exemplo, se você perguntar se fulano de tal, né, o seu crush lindo, maravilhoso, vai te mandar uma mensagem. Se por acaso sair a carta do próprio mensageiro, então aqui já responde que sim. Claro que para responder sim ou não, a gente tira umas 3 a 4 cartas, no máximo 5, tá? Para trazer uma resposta mais concreta, né? De sim e não. Porque também tem as cartas que são neutras. E aí a gente vai trazendo isso depois para vocês entenderem. Já que a outra carta, a carta dos trevos, é uma carta onde a gente fala muito sobre pequenos obstáculos, pode falar sobre sorte, pode vir falar sobre pequenas mudanças que são necessárias na vida daquela pessoa, dependendo do assunto. Encaixa muito bem, por exemplo, numa pergunta que é muito comum sobre dinheiro. Então, se fizerem uma pergunta sobre dinheiro e vir a carta dos trevos, pode indicar sim boa sorte. Dependendo da carta que ela acompanhar, pode indicar que você precisa ter um pouquinho mais de cautela. Dependendo do assunto, vai falar se por acaso você tá colocando os obstáculos na sua vida e não tá percebendo quão que eles são pequenos, né? E que você não precisa olhar para esse lado. Porque o trevo de 4 folhas, apesar de ser colocado como um símbolo de boa sorte, ele é um tipo de erva daninha, ele é um tipo de praga. Então, dependendo da pergunta que você faz, a resposta pode se tornar algo desagradável. Então, muitas vezes tem algumas vertentes de baralho
que tem duas versões da mesma carta. E eu tenho, por exemplo, o baralho esmeralda, que ele tem exatamente essa conotação. Então, o número 2, ele tem tanto a carta dos trevos falando da boa sorte, como falando de obstáculos em si. Aqui na carta 3, tem a carta do navio. A carta do navio, ela fala muito sobre os pontos específicos de distância, tanto geográfica, quanto emocional, quanto distância necessária para alguma coisa. Ou se você perguntar se você vai viajar, sim, é uma resposta positiva se cair essa carta. Ela pode dizer que sim, que você vai realizar essa viagem. Se você perguntar com relação ao amor e cair a carta do navio, por conta dela ter a água aqui em volta, que qualquer carta que tiver água vai falar sobre emoções. Então, falou da carta do navio dentro do lado amoroso, ela vai te mostrar que tem emoção, tem amor, tem afeto e tudo mais. Porém, também pode falar que isso pode gerar um pouquinho de demora no campo. Então, se você perguntar se esse ano eu vou me casar, por exemplo, aqui pode dizer que sim, você vai se casar, porém vai demorar um pouco. Vai precisar ter um longo trajeto aí para poder casar. Não significa que vai demorar demais, mas significa que tem uma pequena demora, tem algum ajuste a ser feito. E a carta do barco também é uma carta para tomar cuidado com certos acontecimentos. Talvez se a pessoa ela tiver algum momento que você faz uma pergunta para saber se a pessoa está bem emocionalmente, ela pode te trazer uma conotação onde a pessoa ela tem uma trava muito forte, porque ela se sente afastada. Então, se ela tá ali naquele momento sentindo muitas emoções, ela se afasta. A tendência é se afastar da situação como um todo. Vindo aqui para a carta de número 4, a carta da casa, fala tanto da casa em si, né, como da casa, nosso corpo, pode falar também de questão de estabilidade, uma carta que pode falar sobre como que você tá olhando para isso, né, dependendo da situação, sempre, tá? Pode te trazer algum tipo de alerta sobre sua casa. Se você quiser saber como que tá sendo a harmonia, né, do todo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, também pode falar sobre trabalho, apesar de existir uma carta que fale só sobre trabalho e estudos, mas ela também pode falar do ambiente em si, tá? Pelo próprio desenho da carta. Já aqui na carta 5, temos a árvore da vida. O que a árvore da vida ela significa? Principalmente para falar sobre saúde. Tem alguns cartomantes que não gostam de falar sobre o ramo da saúde, sobre a área da saúde, na hora que está fazendo leitura, tá? Isso, de certa forma, é uma precaução para a gente também não falar sobre algum tipo de doença que pode estar ali no campo, porque nós sempre precisamos ter cuidado com aquilo que vai ser passado para o consulente. Ninguém pode dar um diagnóstico de uma doença, tá? Por favor, se você ver alguma coisa do tipo, preste bem atenção. Ao contrário de você querer saber se você está bem de saúde, se alguém está bem de saúde, sim, tranquilo. Mas perguntar
e se alguém que você estiver lendo carta te der algum diagnóstico, por favor, preste muita atenção, tome cuidado sobre isso, tá? Porque vocês precisam analisar bem e conhecer também, né? Quem que tá fazendo a leitura. Porque muitas vezes isso é um alerta. Porque muitas vezes podem falar que você vai ter um diagnóstico, não sei o que, não. Então, presta atenção no que está sendo dito e quem que tá falando isso para você. Se a pessoa tem um estudo, se ela tem uma base, tá? Pra não te passarem nada equivocado. Mas, como eu falei, se você tá querendo saber como que tá a sua saúde, se você precisa tomar mais atenção, prestar mais atenção nessa área, não tem problema. E ela vai falar também da questão que você tem ligação, de se você tá enraizado, de como que você tá olhando para a sua vida, se você muda muito ou não, de uma situação que é muito tempo, tá ali parada, estagnada, tá? Então, a carta da árvore, ela vai trazer sempre essa conotação de também florescimento, né? Do que está acontecendo na sua vida. Já a carta 6, a carta das nuvens, é uma carta onde a gente vê a dualidade junto, na mesma carta. Então, ela vai falar muito, em alguns decks, ela é um pouco mais iluminada do que desse daqui, tá? Esse deck aqui, ela não é uma carta assim de uma nuvem muito bonita de se ver. Ela é uma carta de uma nuvem mais escura. Em outros decks, as nuvens elas estão bem divididas. Então, tem a parte mais escura dividida e a parte mais clara mostrando mais luz do que essa daqui. Porém, de qualquer forma, a carta de número 6 das nuvens, ela vai sempre mostrar se existe a confusão ali no todo, por que a situação tá travada, se tem alguma coisa que a pessoa ainda não tá prestando atenção, se precisa analisar alguma coisa com mais calma, por exemplo, o que acontece muito na hora de um atendimento. E sai uma carta assim, no meio do jogo. E isso simboliza muito pra gente que tá fazendo a leitura, que a pessoa, ela não tem a pergunta muito clara também para poder ter a resposta dela. Então, às vezes, quando você chega no cartomante e quer saber uma resposta, mas você não tem uma pergunta bem formulada, né? Não tem uma pergunta bem clara, e pode ser sim que saia essa carta. O mais comum é essa carta ela sair quando as perguntas não estão bem formuladas, tá? Porque ela mostra exatamente essa questão da confusão, tá? Da confusão mental, da confusão da fala, das situações. Então, sempre que aparece essa carta aqui no jogo, ela sempre vai falar dessa questão, do que precisa ainda ser clareado ou não. Se você tiver, lógico, como eu sempre estou falando aqui, relembrando, dependendo da carta que tiver no entorno, ela vai mostrar se as nuvens estão sendo levadas embora ou se você está trazendo uma situação mais conturbada em si. Essas foram algumas das cartas que eu resolvi aqui trazer para vocês. Vão ter outras, né? Outros entendimentos para sempre ir aprofundando o entendimento das cartas, dessa ferramenta que pode trazer muito conhecimento para sua própria vida e também virar, lógico, um trabalho futuramente. E aí, gostou de entender um pouquinho sobre como funciona o baralho cigano e algumas cartas dele? Nos próximos programas nós vamos trazer mais ainda esse aprofundamento e entendimento de como funciona o jogo do baralho cigano. Infelizmente, o nosso programa já chegou no fim,
mas não tem problema, que na semana que vem nós estaremos de volta com mais autoconhecimento, mais entendimento sobre as terapias energéticas e tudo sobre esse universo magnífico que é a energia como um todo para o seu autoconhecimento.